Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Nós já estudamos a devoção de Jesus como um padrão para lidar com a necessidade que temos de confirmar nossa identidade. Nós já consideramos a devoção de Jesus como um padrão para a solitude. Não é? Nós já consideramos a devoção de Jesus como um padrão para lidar com nossas lutas para decidir, para escolher. Hoje nós vamos falar da devoção de Jesus como um padrão para a autenticidade. Autenticidade. Ontem nós vimos uma dramatização de 1 Samuel 17, o episódio em que Davi, diante do desafio de Golias, ele atende a sua vocação e vence Golias, com o poder da palavra de Deus que estava no seu coração orientando-o. Mas nós vimos que até Davi chegar nos termos que ele chegou, ele precisou aprender uma lição importante. Essa lição tem a ver com a relação dele com o rei Saul. De um lado, o rei. De outro lado, um pastor. O rei dá a Davi a sua armadura. E então ele sugere que Davi lute com uma armadura que não é dele. Que ele lute como rei. Mas o problema é que ele é pastor. E ele tem que se decidir. Ou lutar como rei, que ele não é, ou lutar como pastor que ele é. Na vida a gente vive isso, o tempo todo. A gente vive a luta da autenticidade. E a gente perde a autenticidade quando a gente luta com as armas que não nos pertencem. Quando a gente aceita a armadura que não é nossa e que vem com todo o histórico daquela armadura. Hoje, em especial, eu quero me dirigir a essa questão, porque entendo que somos todos tentados a lutar com armaduras que não nos cabem. E muitas vezes nós simplesmente aceitamos essas armaduras. Elas podem vir de todos os lados. Por exemplo, se você assume o trabalho que estava na mão de uma outra pessoa, e você assume aquele lugar, aquele posto, a sua maior tentação é vestir a armadura daquele que tinha deixado o posto ali. De tentar, de alguma forma, suprir as expectativas que são geradas sobre você, para que você preencha aquela falta que o outro que deixou está ali, disponível. Diante de todos. Pelo medo dos homens, nós podemos anular as nossas próprias armas, os nossos próprios instrumentos, aquilo que caracteriza o que nós somos, e simplesmente nos adequar a um modelo que não corresponde à nossa identidade, simplesmente para atender a demanda do público. A autenticidade, ela é importante para a vida, porque ela é algo que nos ajuda a sermos firmes com relação, em primeiro lugar, a não aceitar aquilo que não nos cabe. Será que Jesus viveu isso no seu ministério? Será que esperavam de Jesus o que ele não era? Será que não queriam colocar em Jesus uma armadura de um rei que não cabia a ele?
como Jesus lidou com a pressão popular. Como Jesus lidou com aqueles que queriam que ele fosse o que ele não é. Vamos ler a palavra de Deus? Do versículo 18 ao versículo de número 22. Certa vez, Jesus estava orando em particular. E com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, que a Tua Santa Palavra mais uma vez nos oriente e nos ajude a entender como lidar com a dinâmica da autenticidade. Que possamos ser não aquilo que os outros querem que sejamos, mas que sejamos, sobretudo, aquilo que Tu queres que sejamos. Assim oramos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Nossa exposição está dividida em 4 partes. Na primeira parte, vamos considerar o que temos considerado em todos os nossos encontros aqui, o contexto da oração. Jesus estava orando quando todas essas coisas aconteceram. Depois nós vamos analisar o texto no seu contexto, vendo Jesus segundo as multidões, vendo Jesus segundo os 12 e terminando com Jesus segundo Deus. Vamos ver como o texto mostra todas essas coisas. Quando a gente lê o versículo 18, a gente descobre uma coisa muito interessante. O versículo 18 diz exatamente o seguinte: estando a orar apenas com os discípulos, ou orando em particular com os discípulos. Tem um estudioso de Lucas que eu gosto muito, e ele escreveu, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor comentário de Lucas, chama-se Darrell Bock. 2 volumes deste tamanho. E nesse livro ele defende a tese de que exatamente nesse versículo 18 há uma virada no ministério de Jesus. Até aqui, até o versículo de número 17, Jesus estava dando ênfase ao seu ministério de ensino e ao seu ministério de cura e milagre. Do versículo 18 em diante, o foco de Jesus está nos 12. Enquanto tudo que Jesus tinha feito até então atingia todas as multidões, agora Jesus está concentrando o seu olhar para os 12. É clara a sua preocupação com aquilo que os discípulos próximos dele deveriam entender sobre quem ele é e sobre sua missão. Não dava mais para Jesus continuar sem que aqueles que estavam mais próximos dele entendessem realmente quem era ele. Que não seguissem a ele por motivações erradas. Que não seguissem a ele esperando dele o que ele não tinha que dar. Então, por isso, num primeiro momento em que Jesus começa a ensinar sobre si mesmo, Jesus faz isso chamando os seus discípulos, os mais próximos ali,
para orar junto com ele. Jesus ora primeiro com eles. E Jesus tem uma intenção. A preocupação de Jesus ao chamar em particular os seus discípulos para orar envolve duas questões. A primeira delas, Jesus precisa tratar, de um lado, das expectativas incorretas das multidões. As multidões colocam em Jesus uma armadura que não lhe cabe. Esperam de Jesus uma ação que Jesus não veio realizar. São expectativas erradas sobre ele. Mas Jesus chama os discípulos para orar, não só para lidar com as expectativas erradas, mas ele também chama os discípulos para orar por um outro motivo pelo qual tanto as expectativas erradas da multidão como a própria expectativa dos seus discípulos poderia ser nociva. A diferença é que as expectativas dos 12 sobre quem Jesus era não era falsa, mas era parcial. Conheciam só uma parte. E Jesus está preocupado exatamente com essas duas coisas. Ele está preocupado com o fato de que uma multidão não está entendendo. E por outro lado, ele está preocupado com o fato de que os seus discípulos entenderam só uma parte. Não estão conseguindo entender o todo. Então Jesus agora vai focar o seu olhar nos seus discípulos. Porque ele precisa que seus discípulos, eles entendam exatamente quem ele é. Porque são estes 12, aqueles que ele escolheu, que vão dar continuidade a toda a obra que ele iniciou, que ele inaugurou. Para lidar com este problema, nós percebemos que Jesus começa com uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Quando uma pessoa faz uma pergunta retórica, essa pessoa não está com dúvida. Ela, em geral, sabe a resposta. Quando ela faz a pergunta, ela quer que a resposta dessa pergunta, que foi retórica, venha à luz para que ela possa ensinar algo. Por que a gente está dizendo isso logo de cara? Para que você não caia na cilada de achar que Jesus estava ali com uma crise de identidade. Que, de repente, depois de tudo que ele fez, ele ficou deprimido e disse assim: uau, quem será que eu sou? Não, Jesus não está enfrentando uma crise de identidade. Jesus não é ignorante sobre quem ele é. Jesus não está ali com dúvidas sobre sua identidade, está ali perguntando para os seus discípulos quem ele é, a fim de que ele possa refletir e poder ali encontrar realmente a sua verdadeira identidade. Não. Jesus não está preocupado com a sua identidade, Jesus está preocupado com aqueles que estão próximos dele e que não estão conseguindo entender a sua missão e a sua obra. É possível estar perto de Jesus sem entender quem ele é e sua obra. É possível estarmos dentro de nossas igrejas com compreensões parciais de Jesus, parciais do Evangelho. E só tiramos do Evangelho aquilo que achamos conveniente. Aquela outra parte que o Evangelho traz junto e que exige de nós aquilo que não queremos, a gente deixa de lado. Somos hoje uma igreja que muitas vezes se aproxima do Evangelho, selecionando do Evangelho apenas aquilo que nos convém. Não tem como você receber o Evangelho e não ser ferido por ele. Ele é como uma rosa, e toda rosa tem espinho. Vai te ferir. E é uma santa ferida. É a ferida que, quando cravada em nosso coração, faz com que a gente chegue àquela conclusão que Agostinho um dia chegou, quando ele, lá no livro 10 das Confissões,
diz com essas letras a Deus: Senhor, minha consciência não duvida. Antes, tenha certeza de que vos ama. Feriste-me o coração com a tua palavra. Desde então te amei. O amor por Deus não é fruto de um carinho que Deus faz nos seus filhos. É fruto de uma ferida. Vocês lembram daquela personagem das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, Eustáquio, o enfant terrible? Não é? Aquele menino que você fica com vontade de esganar ele, não é isso? Ele vira um dragão. Vocês lembram por que ele vira um dragão? Falta autenticidade, ele é uma pessoa ambiciosa e etc. E aí ele, de repente, encontra ali a possibilidade de recuperar sua identidade perdida. Então ele começa dizendo assim: eu não vou contar como eu me tornei um dragão. Eu vou contar como eu deixei de ser um dragão. E ele conta a história de que ele chega a um determinado lago, e o Lewis é bem interessante, ele constrói como se fosse uma cena de um batismo, né? E então o Eustáquio, que está como um dragão, a forma de um dragão, ele quer se banhar naquelas águas. Então o que ele faz? Ele começa a tirar suas escamas, porque aquelas escamas incomodam, aquilo irrita ele profundamente. E aí ele, quando consegue tirar as escamas, e o que ele mais quer é mergulhar naquelas águas, quando ele tira as escamas e mergulha, ele volta novamente a ter as mesmas escamas. E ele vai tentando tirar pela segunda vez. E quando ele está sem escamas e vai deitar-se sobre as águas, as escamas nascem de novo. É a figura de todo homem que tenta salvar a si mesmo, que tenta se curar, que tenta se descobrir com as suas próprias mãos. E é nessa hora que Eustáquio conta como ele deixou de ser um dragão. Nessa hora aparece Aslan. E aí ele está tão desesperado, tentando se livrar das escamas para poder tomar banho naquelas águas, que Aslan diz a ele: eu posso te ajudar. E então a primeira coisa que o Eustáquio olha é para as garras do leão. E ele sabe que o leão vai arrancar. Mas ele precisa tomar uma decisão entre confiar nas garras do leão ou ficar tentando tirar com as suas próprias garras as suas escamas. Aí ele percebe que as suas tentativas dão em nada. Então é hora de ele se tornar vulnerável. E ele disse que na hora ele constrói o raciocínio como se ele estivesse vulnerável, de costas para o leão. E ele diz que aquele leão, com as suas garras, botou as suas duas garras nas suas costas. E ele sentiu as garras do leão tão agudas, tocando até o fundo do seu coração. E ele disse assim que foi a dor mais terrível que ele sentiu na sua vida. Mas quando ele arrancou, ele era outra criatura. A conversão tem que ter dor, meus irmãos. Essa dor é a dor da libertação. Porque é a dor da ofensa. Um evangelho que não nos ofende não muda nada. O evangelho que não toca nas feridas que causam exatamente a nossa deformação não nos serve. Mas é isso que acontece quando você escolhe apenas uma parte do evangelho. Quando você escolhe aquela parte do evangelho que te agrada. Quando você faz isso, você quer a experiência com o leão. Mas só que você fez as unhas dele. E o poder do leão está nas suas garras. É preciso receber o evangelho naquilo que nos agrada, como também aquilo que no evangelho também somos desagradados. Essa é a ofensa do evangelho, meus irmãos. É essa santa ofensa que muda a gente. É essa santa ofensa que faz a gente enxergar quem nós somos. E faz mais do que isso. Faz a gente descobrir quem é Jesus. E não querer que Jesus seja aquilo que a gente quer que ele seja. Mas faz a gente descobrir Jesus como ele realmente é. Jesus não está preocupado só em revelar a sua identidade a você mesmo. Jesus quer que você o conheça como ele realmente é.
Jesus está preocupado com esses discípulos, que escolheram apenas uma parte, e não o todo. Então Jesus começa a fazer uma série de perguntas. E a primeira pergunta mostra o engodo, a falta de entendimento das multidões. Então Jesus ora, não para saber quem ele é. Jesus ora para saber lidar com o fato de que uma multidão o rejeitará pelo que ele é. E que só o aceita pelo que ele não é. Como muitos de nós, que aceitamos o falso evangelho e, portanto, não aceitamos o verdadeiro evangelho. E quando dizemos que aceitamos o falso evangelho como o verdadeiro evangelho, na verdade, trocamos o falso evangelho pelo verdadeiro evangelho. E na troca do verdadeiro evangelho pelo falso evangelho, não somos mais feridos, não somos mais transformados. Então Jesus orou para ensinar também a seus discípulos que ele não era o que as multidões diziam que ele era. Jesus precisou advertir seus discípulos para que eles não fossem seduzidos pelo falso Cristo, mas que também era necessário que aqueles discípulos dessem um passo além e conhecessem Jesus mais profundamente. E Jesus começa isso com a seguinte pergunta, parte B do versículo 18 e versículo 19. Quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos sabiam responder. Tanto é que responderam dizendo: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Qual categoria o povo está entendendo Jesus? A de profeta. Estão colocando a armadura de profeta em Jesus. E Jesus é profeta. Só que Jesus não é só um profeta. Estão colocando essa armadura sobre Jesus. E estão gerando expectativas sobre Jesus por causa dessa armadura. É nítido esse imaginário que foi colocado sobre Jesus, principalmente quando a gente retoma todo o preparo que Lucas está fazendo para chegar até essa parte principal do seu evangelho, que é a grande virada. Os versículos 7 a 9. O versículo 7 a 9 de 9 diz o seguinte: Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Então, há um movimento de identificação de Jesus com uma classe de homens. E a multidão, então, começa a identificar Jesus por essa classe de homens. E identificam Jesus pelo que Jesus não é. Talvez essa seja a representação de muitas das multidões que seguem a Jesus hoje. Que seguem a Jesus não pelo que ele é, mas seguem a Jesus justamente pelo que ele não é. E o que é interessante, ninguém é livre de ser conhecido pelo que não é. Você já parou para imaginar que você não consegue se livrar disso? Pessoas podem julgar você por aquilo que você não é, e não há o que você fazer. Você não pode entrar na cabeça das pessoas e fazer elas pensarem diferente sobre quem você é. Porque as pessoas, elas vão fazer isso. Elas vão te colocar armaduras. Elas vão te julgar pelo que você não é. O problema não é esse. O problema é como você lida com essa armadura. Se você vai aceitar essa armadura e vai lutar com essa armadura, ou se você vai rejeitar essa armadura e vai lutar com as suas próprias armas. Por um lado, nós vemos uma multidão que subestima Jesus, que só consegue enxergar Jesus como um profeta. É interessante como é difícil a gente perceber como aquela multidão pode se enganar tão facilmente. Mesmo tendo um profeta como João dito sobre Jesus, como a gente encontra lá em João capítulo 1, versículos 29 e 30, é o seguinte:
Vejam, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então as pessoas, a multidão, subestima Jesus. Mas você não vai ver Jesus irritado com as multidões, brigando com todo mundo e dizendo assim, parem de pensar besteira sobre mim. Ele não fica lá brigando com todo mundo porque as pessoas não enxergam ele como deveriam enxergar. Ele não sai para ali perturbado porque as pessoas estão enganadas sobre a sua identidade. Jesus não sai por aí brigando com as multidões. Mas Jesus está preocupado com os discípulos. Ele não se dirige às multidões. Ele se dirige aos discípulos. Ele sabe que as multidões elas vão se enganar. Mas existe um grupo que não pode se enganar. Esse grupo precisa saber quem ele é. Porque senão a igreja não vai nascer. A igreja só nasce da profissão de fé verdadeira de Jesus. Se a gente não professa quem verdadeiramente é Jesus, não somos igreja. A igreja nasce da profissão de fé sobre quem verdadeiramente é Jesus. Então Jesus se preocupa com seus discípulos. E aí, logo depois de fazer a pergunta sobre o que a multidão pensa ser Jesus, Jesus faz a pergunta derradeira. É também uma pergunta retórica. Mas Jesus faz aos seus discípulos. E então no versículo 20 Jesus diz, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí nós vemos a resposta de Pedro. O Cristo de Deus. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo de Deus, o Filho de Deus, ele está dizendo verdadeiramente quem é Jesus. Muito embora não diga tudo o que é Jesus. Diferente das multidões, os 12 ali representados por Pedro, confessam verdadeiramente quem é Jesus, o Cristo de Deus. E Lucas faz questão de mostrar o quanto isso é verdadeiro desde o início do batismo de Jesus, quando o próprio Deus professa isso sobre Jesus, sendo seu filho. Então, os discípulos de Jesus olhavam para Jesus de uma maneira diferente das multidões. O entendimento que eles tinham de Jesus não era equivocado como era equivocada a ideia que a multidão tinha de Jesus. No entanto, o entendimento que os discípulos tinham de Jesus ainda não era suficiente. Era verdadeiro, mas não era pleno. Era verdadeiro, mas ainda faltava mais. Era verdadeiro, mas precisava de mais coisas. E o que mais precisa depois disso? O que traz luz a esse entendimento e faz a gente perceber por que os discípulos não tinham entendido tudo o que era Jesus e o que Jesus representava, é a passagem final e derradeira de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, quando ali Jesus caminha, não é? No caminho de Emaús com os discípulos frustrados, lembram disso? Eles estão frustrados por quê? A Bíblia diz que eles estavam frustrados porque eles esperavam que Jesus fosse o Messias. Mas ele fosse que Messias? O Messias que eles esperavam que Jesus seria. A frustração deles está no fato de que Jesus morreu e, portanto, ele, naquelas circunstâncias, não seria aquele a quem eles esperavam que Jesus fosse. Então sabemos que o entendimento que os discípulos tinham de Jesus, embora fosse verdadeiro, não era suficiente. E Jesus estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com o fato de que não só as multidões estão equivocadas com relação a quem ele é, mas ele também está preocupado com o seu povo, que não entende plenamente quem ele é. Eles entendiam a redenção em termos meramente políticos. Eles esperavam que Jesus fosse aquela figura triunfalista que sentaria naquele momento no trono de Davi, expulsaria os romanos, subjugaria os romanos, levaria novamente o povo de Deus o glorioso status que um dia Davi deu ao seu povo.
Eles esperavam então que esse Messias fosse glorioso, que reinasse entre eles, criando um novo tempo, um novo reino, um novo status para o povo. Eles esperavam, portanto, que Jesus fosse e fizesse algo que Jesus não iria fazer. Eles então, ao contrário da multidão, esperavam que Jesus fizesse mais. E Jesus fez, aos olhos deles, menos do que eles esperavam. Embora sabemos que Jesus fez muito mais. Jesus precisava lidar com o fato de que eles tinham razão, de que ele é sim o rei. Mas faltava a eles entender a outra parte da história. A parte que talvez ninguém goste. A parte que faz com que todos fiquem escandalizados, que é o Messias humilhado. Diferente das multidões, às quais Jesus simplesmente não reagiu, Jesus reage aos discípulos. E eu acho que aqui a gente tem uma lição importante de liderança. Jesus está preocupado com aqueles que estão perto dele. E se aqueles que vão liderar a igreja não sabem quem é Jesus, a multidão está completamente condenada. Meus irmãos, do que adianta a igreja ser dirigida por pastores que não são convertidos? Jonas, mas é possível? Meus irmãos, o falso evangelho também converte, mas converte para um falso evangelho. O Espírito Santo não vai converter com base na falsa pregação do evangelho. O Espírito Santo só usa a pregação fiel. Não importa se é de uma pessoa culta, não importa se é de uma pessoa simples. Se ambos são fiéis ao evangelho, o Espírito Santo vai usar essa pregação para converter o seu povo, para converter aqueles que são dele. Mas se a pregação for infiel, não importa se é por um erudito, não importa se é por uma pessoa simples, o Espírito Santo não vai usar o falso evangelho para converter pessoas a Jesus. Mas pessoas se convertem ao falso evangelho, como existem pessoas que se convertem do espiritismo para o budismo, e como existem pessoas que se convertem do falso evangelho para o espiritismo. É absolutamente comum pessoas se converterem em falsas religiões. E o falso evangelho é perigoso exatamente por isso. Porque ele se confunde. Ele é parcialmente verdadeiro. Ele não diz toda a verdade. E ao não dizer toda a verdade de Deus não brilha. E isso acontece por uma coisa chamada incredulidade. Vivemos um tempo onde a liderança da igreja parece estar fazendo as unhas das garras do leão. Porque a gente tem que apresentar um leão bonitinho, um leão agradável, um leão que não vai mexer com as suas áreas de resistência. Não, esse leão só veio fazer você feliz. Não, esse leão veio fazer você feliz, mas não a qualquer preço. É ao preço da ofensa. Essa ofensa do evangelho, ela é saudável. Ela é exatamente a marca que vai transformar nosso coração. É a verdade que precisamos ouvir e não conseguimos. É a verdade que o falso evangelho nos impede de ouvir, para que justamente continuemos do jeito que a gente está, mudando só o nosso jeito de falar. É tão interessante como as pessoas acham que a conversão é só mudança de um jeito de falar. Meus irmãos, assim como Jesus, o Espírito Santo, melhor dizendo, não vai usar uma pregação budista para converter alguém ao Evangelho, o Espírito Santo também não vai usar a falsa pregação do Evangelho para converter ao verdadeiro Evangelho. Jesus não se preocupou com a opinião errada das multidões, mas se preocupou com as idealizações parciais dos seus discípulos. Pelo contrário, além de não reforçar a ideia parcial que eles tinham,
Jesus mostrou o Messias não como eles queriam que ele fosse, mas o Messias que Deus queria que Jesus fosse. E os versículos 21 e 22 revelam exatamente isso. Então, recapitulando, o versículo 18 ele faz a pergunta é uma pergunta retórica, revela que Jesus estava orando apenas com seus discípulos, e em seguida pergunta, o que as multidões dizem que eu sou? E o versículo 19 diz, uns dizem que é João Batista, Elias ou alguns dos profetas. Então temos em primeiro lugar o Jesus como as multidões imaginam. No segundo momento, versículo 22, versículos 20 e 21, nós vemos ali Jesus dizendo aos seus discípulos quem ele verdadeiramente é, depois de perguntar aos seus discípulos, e vocês? O que vocês pensam que eu sou? E aí nós vemos o Jesus como seus discípulos, como aqueles que estão mais próximos deles, o imaginam. Jesus, no versículo 21, vai dizer a eles que não contassem isso a ninguém. No entanto, o versículo 22 é chave, porque mostra que Jesus estava preocupado com o entendimento completo de quem era o Messias. Ele não nega que ele é o Cristo. Em outras passagens, que são referentes a esta passagem, a gente vê Pedro, não é, representando os 12, exatamente no momento em que Jesus diz, e vocês, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro vai lá, destemido, e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E na mesma hora, Jesus responde para ele, olha, foi o Espírito Santo que te revelou. Então, Jesus sabe que aquilo que Pedro conheceu e que aquilo que Pedro está dizendo em nome de todos os discípulos é verdade. Aquilo é fruto da revelação do Espírito de Deus, mas não é toda a verdade. E então Jesus continua dizendo, e disse-lhes, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes, e pelos escribas, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Meus irmãos, o que nós vemos agora não é mais Jesus apresentando-se como as multidões, não é mais Lucas apresentando como as multidões viam a Jesus, nem como os discípulos viam a Jesus, mas como Jesus se via, como Jesus tinha consciência de si e como Jesus queria que as multidões o enxergassem, e principalmente os seus discípulos, não como as multidões, não como os discípulos, mas como Deus queria que Jesus fosse conhecido. E o versículo 22 nos mostra 4 ajustes de Deus para a interpretação que os discípulos fizeram dele. 4 ajustes. Sim, ele é o rei. Primeiro, ele é o rei que sofre muitas coisas. Segundo, sim, ele é o rei, mas ele é o rei rejeitado. Sim, ele é o rei, mas ele é o rei que morre. Quarto, sim, ele é o rei, mas é o rei que ressuscita no terceiro dia. Meus irmãos, o Messias de Deus sofre, o Messias de Deus é rejeitado, o Messias de Deus morre e o Messias de Deus ressuscita. Quando a gente olha esses 4 ajustes que Jesus vai fazer no discurso que os discípulos têm dele, nós descobrimos que a preocupação de Jesus é a mesma preocupação reproduzida pela leitura que Lutero, por exemplo, vai fazer no seu contexto, da sua igreja dos seus dias. A igreja dos seus dias estava preocupada em construir uma teologia, que Lutero vai chamar de teologia da glória. A teologia da glória constrói uma imagem de um Deus que é agradável a todo mundo, que não desagrada ninguém, que faz com que todo mundo entenda, não, esse Deus eu consigo aceitar, esse Deus eu consigo entender. Só que esse Deus que a gente consegue aceitar é um Deus que também, se você pregar esse mesmo evangelho para um budista, ele também vai aceitar. E se você pregar ele para um espírita, ele também vai aceitar. E se você pregar para alguém também do candomblé, esse também vai aceitar. E se você pregar até para um ateu, ele também vai aceitar esse Deus como sendo, olha, esse aí vai ajudar pelo menos a sociedade a ser um pouquinho mais agradável. Não creio, mas ele é agradável. É tão interessante como a gente hoje deixou de evangelizar, né?
A evangelização hoje na igreja ela é uma coisa muito complexa. E ela parte exatamente de um fundamento: a ignorância sobre o evangelho. Eu tenho tido uma experiência muito recente, mas importante, que eu tenho considerado fundamental na nossa igreja local, que é não receber na membresia ninguém que não conheça o evangelho. Não importa se veio da igreja X, da igreja Y, não importa se é de uma igreja neopentecostal, se é de uma igreja tradicionalíssima. Se não consegue professar o evangelho, não pode ser membro da igreja. Aí você pergunta, mas Jonas, por que isso? Em primeiro lugar, porque isso é a única coisa que vai fazer a gente despertar do nosso maior pecado. Não falamos mais do evangelho. Veja só, eu sei que tem alguns pastores aqui e gente que dá aula em escola bíblica dominical e sabe muito bem o que é isso. Quando a gente tem uma aula que a gente dá várias vezes, o que acontece? A gente nem precisa disso aqui, né? Flui. Não precisa de anotação. Você já está com tudo na sua memória. Porque aquilo você falou tantas vezes, que quando você precisa explicar, aquilo sai com uma clareza, sai com uma facilidade, que aquilo que você está primeiro pensando e trabalhando pelas primeiras vezes, vem ainda truncado, vem ainda precisando ser burilado. Mas depois de você falar tantas vezes sobre aquilo ganha clareza, ganha um poder de síntese maravilhoso e atinge, com clareza as pessoas entendem. Então, o que eu tenho percebido nas entrevistas que tenho feito, junto com os outros pastores na igreja, de membros que chegam querendo ser membros da igreja, que alguns deles não conhecem o evangelho. Não é que eles não conhecem o evangelho. Eles conhecem o evangelho. Você primeiro pergunta, então, fale um pouco da sua história de conversão. Ok, belíssima história de conversão. Agora me fale sobre o evangelho. Jesus é amor. Mas por quê? Porque ele é amor. Aí você fala assim, não, mas peraí, não é possível. Aí você começa a perguntar. Aí você começa a perguntar coisas do tipo, mas como é que você tem certeza de que você é convertido? Não, porque eu creio, me arrependi dos meus pecados. Opa, melhorou, está melhorando. Você vai perguntando, mas você crê em qualquer Deus? Fala assim, eu creio em Deus. Então, mas você crê em que tipo de Deus? Pastor, Deus? Como assim Deus? O que diferencia você de por exemplo, um muçulmano? O muçulmano também diz que crê em Deus. Não, eu creio na Trindade. Muito bem. E aí a pessoa começa a falar, quando você começa a conversar sobre o que é o evangelho, e aí você percebe que a pessoa não consegue falar o que é o evangelho. Mas aí você pergunta, ela sabe. Ou seja, eu não estou lidando com pessoas não convertidas, elas são convertidas. Elas creem no evangelho de Cristo Jesus. Mas elas não falam mais. Por isso, quando você pergunta para ela o que é o evangelho, ela tem dificuldade de raciocinar. Isso mostra o quanto elas não têm falado do evangelho. Elas falam de qualquer coisa. Elas falam que Deus pode curar. Elas falam que, olha, se você tiver com um problema no seu casamento, vai lá na igreja, vai melhorar. Mas elas não conseguem falar sobre o evangelho. Elas não conseguem dizer quem é Jesus. Elas acham que Jesus chegou aqui para resolver o problema do pecado do homem. Olha que coisa curiosa. Eu vejo um monte de gente, quando vai falar sobre o evangelho, é como se Jesus fosse uma espécie de coringa que Deus usou para resolver o problema do homem, um segundo plano dele, um plano B de Deus. Do tipo, o plano A de Deus era Adão. Mas se Adão não der certo, eu vou recorrer ao plano B, que é Jesus. Então, quando Adão erra, Deus, vamos lá, vamos inventar Jesus para resolver o problema do pecado do homem. Não, Jesus não é uma invenção de Deus para resolver o pecado do homem. A Bíblia diz que ele sempre existiu. A Trindade sempre existiu, independente da existência do homem. O Filho estava no mundo antes do mundo ter sido feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Cristo não nasceu do Pai, não foi gerado do Pai para resolver o problema do pecado do homem. A nossa ignorância sobre o ser de Jesus revela exatamente se expressa exatamente na sua incapacidade hoje de evangelizarmos. Isso tem um nome: incredulidade. E essa incredulidade não está só nos membros das nossas igrejas. Essa incredulidade está também nos nossos líderes, que não acreditam na pregação do evangelho. Acham que tem que pregar o evangelho e fazer mais alguma coisa.
é pregar o evangelho e fazer lá um show. Porque precisa ter esse show, precisa ter esse elemento aqui a mais de afinidade que vai trazer as pessoas. Porque se não tiver isso aqui, o evangelho puro e simples não vai atrair as pessoas. Isso é incredulidade. Um irmão na igreja um dia visitou lá e disse assim: Jonas, eu gostei muito do seu sermão, mas faltou o evangelho. E eu fiquei com raiva dele, fiquei endemoniado, eu queria grudar no pescoço dele. Como você fala assim do ungido do Senhor? Mas ele estava certo. Estava faltando. Não pode deixar de ter a pregação do evangelho em nenhum sermão. Tem que estar ali em todo sermão, tem que estar a pregação do evangelho. Porque se você for fiel na pregação do evangelho, sabe o que vai acontecer? Deus vai mandar os seus eleitos ali. Eles vão aparecer. Você precisa acreditar que o Espírito de Deus vai levar, que o Espírito Santo de Deus vai conduzir as pessoas para ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. É obra de Deus. Meus irmãos, tem gente que acha que o Evangelho começa quando você se converte. Não é isso, não. Tem gente que acha que as coisas começam a história do Evangelho começou quando você se converteu. Filho, o Evangelho é muito antes de você nascer. Antes da sua conversão, Deus já está trabalhando em você, você não estava nem vendo. Você não é resultado de um começo, quando Deus te achou, de repente, do nada. Ah, garotão, você estava aí, eu não tinha te visto. Não, a pergunta de Deus é retórica. Onde está Adão? Mas ele sabe onde está Adão. Ele sempre soube onde você estava. Ele sempre trabalhou em você, para você chegar até o Evangelho. Deus vai conduzir o seu povo, aqueles que serão salvos, somente em igrejas que forem fiéis à pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E para isso a gente precisa acreditar que o Evangelho é suficiente. Mas o que é o Evangelho? É a pregação de Cristo. Não como a gente gostaria que ele fosse, mas o Cristo verdadeiro. Aquele que vai dizer assim: eu vou tirar o seu jugo, que é pesado, vou te dar um jugo leve. Seus pecados serão perdoados. Você vai viver uma vida de perdão e perdão, de graça em graça. Mas as tuas áreas de resistência, elas serão trabalhadas. Você não vai conseguir caminhar com um leão e ser orgulhoso ao mesmo tempo. Você não vai conseguir resistir às garras do leão. Ele vai te tocar. Vai doer, mas cura. A humilhação que vem do Evangelho cura. A ofensa do Evangelho cura. E a gente não acredita que o Evangelho tão somente é suficiente para trazer equilíbrio a todas as áreas da nossa vida. Quando há o Evangelho, e o Evangelho se manifesta, meus irmãos, a gente vê a graça de Deus. Spurgeon dizia o seguinte: não entre na jaula do leão, que é o Evangelho, para fazer bilu-bilu. O leão, não se pode fazer isso com ele, você tem que respeitar o leão. Respeite o leão. Mas tampouco queira fazer o trabalho do leão. Você não precisa usar as garras e ferir as pessoas. Não é você quem fere. Não são suas palavras que ferem as pessoas. Não é seu jeito de ferir. Não é falar grosso. Não é falar com raiva. O que Spurgeon diz é o seguinte: abra a jaula do leão. É isso que os pregadores têm que fazer. Deixa o leão fazer o resto. Quem fere é o Evangelho. Quem fere é a palavra. Mas tem gente que não está querendo mais que o Evangelho fira. Então tem gente que está querendo pregar o Evangelho que é aplauso. Você está querendo pregar para um cara que não conhece o Evangelho, mas ele tem lá a sua religião, que é totalmente contrária ao Evangelho. E aí você quer pregar o Evangelho e você quer que no final ele diga assim: ai, que lindo, eu durante 20 anos da minha vida me dediquei a essa religião, e você simplesmente destruiu tudo o que eu queria, eu estou tão feliz, me dá o seu rosto para te dar um beijo. Não, é claro que ele vai ficar endemoniado. É claro que ele vai pular no seu pescoço. É claro que ele vai ficar irritado. Porque se você falar do Evangelho, o Evangelho vai tocar na raiz de todo o nosso orgulho e vaidade. Mas a gente não quer isso. Porque a gente não acredita o suficiente
que a ofensa do Evangelho, ela é suficiente. E sabe por que o Evangelho ofende? Justamente porque ele não é glorioso como a gente gostaria que ele fosse. Porque a glória do Evangelho é o rei numa manjedoura. A glória do Evangelho é um Messias coroado com espinhos. A glória do Evangelho não é um Messias aclamado pelo povo, mas cuspido pelos soldados romanos. A glória do Evangelho é um rei humilhado. E quem quer pregar a teologia da cruz? Como a gente pode pregar a teologia da cruz e ao mesmo tempo querer só uma vida de glórias? Como é que a gente pode pregar o Evangelho da cruz e ao mesmo tempo pregar um Cristo que só veio para tornar o homem próspero? É incompatível o Evangelho da prosperidade com o Evangelho da cruz. Não dá para você pregar as duas coisas ao mesmo tempo. O Evangelho da cruz não é o Evangelho da falta de prazer, não é o Evangelho que leva você a viver uma vida sem nenhum gozo, sem nenhuma alegria. Não. Mas é o Evangelho que faz você olhar para o mundo com os olhos realistas. O Evangelho te faz enxergar o mundo como ele é. Porque, em primeiro lugar, fez você enxergar Jesus como ele realmente é. Minha pergunta para você nessa manhã é: quem é Jesus? Nós não conseguimos nos arrepender dos nossos pecados por causa da dureza do nosso coração. E se não há arrependimento, não conhecemos a Jesus o suficiente. Se não conseguimos nos arrepender de nossos erros e falhas, nós precisamos ouvir o Evangelho, para que o Evangelho nos liberte para a obediência a Ele, por graça. Você nunca se perguntou por que você não consegue obedecer a Deus como um pássaro consegue? Um pássaro está voando e cai e toca o solo, e em obediência a Deus morre, sem absolutamente nenhum constrangimento. As árvores, as folhas, as estrelas, a constelação, o universo todo é pura obediência, obedece a Deus por natureza. Ah, como gostaríamos de obedecer a Deus assim. Como seria glorioso obedecer simplesmente por nossa natureza. Porque Deus nos fez assim. Porque Deus nos fez com a capacidade de desobedecê-lo, de decidir ir contra Ele. Justamente para termos uma oportunidade que nenhum pássaro, nenhuma estrela, nenhum peixe no mar poderia ter, que é obedecer a Deus por graça. Não obedecemos por natureza, obedecemos a Deus por graça. E se a graça de Deus não mostrar o seu poder, nos humilhando, não dependeremos o suficientemente de Deus. Jonas, qual a conclusão de tudo isso? A conclusão vem no versículo que a gente não leu, mas que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Tudo isso tem uma continuidade. E eu queria encerrar com essa continuidade. O versículo 23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Precisamos orar, não para nos tornarmos aquilo que os outros querem que nos tornemos, mas para rejeitar as armaduras que colocam sobre nós. Precisamos orar para aceitarmos ser aquilo que Deus diz que nós somos.
Precisamos orar para que Deus seja maior do que as pessoas à nossa volta. Precisamos orar para saber lidar com o temor dos homens. Precisamos orar para investir num discipulado que faça os homens olharem para Jesus e não para nós mesmos. Precisamos orar a fim de encontrar pessoas que possam ajudar a enxergar a obra de Deus como a verdadeira obra de transformação de alguém que simplesmente passa a obedecer a Deus e não obedece a Deus porque quer, obedece a Deus por graça. Precisamos orar para que a cruz de Jesus domine a nossa visão de mundo, domine a nossa visão do trabalho, domine a nossa relação com os colegas do trabalho, domine a nossa relação com a universidade, com a ciência, com a arte, com a cultura, com a religião, com tudo à nossa volta. Se você não conhece Jesus verdadeiramente, toda a visão que você tem da realidade é parcial. A visão de toda a realidade depende de quem Jesus é. Quem é o Jesus que você tem crido? Talvez seja difícil, depois de tanta caminhada, você chegar à conclusão de que talvez você se tornou um grande especialista no que os outros dizem sobre Jesus. E você pode ser. E, na verdade, esse é o grande perigo dos teólogos. Saberem o que Calvino pensa de Deus, saber o que Barth pensa sobre Deus, saber o que Erickson pensa sobre Deus, saber o que Bock pensa sobre Deus, saber o que Agostinho pensava sobre Deus, saber o que Calvino, o que Tomás de Aquino pensava sobre Deus. Você pode saber tudo o que eles pensavam sobre Deus. Você pode ser um especialista sobre tudo aquilo que os outros pensaram sobre Deus. Mas não é a mesma coisa que você conhecer Deus. Saber quem é Jesus é muito mais do que ouvir o que os outros dizem ser sobre Jesus. É enfrentar o leão e permitir que as suas garras firam nosso coração até o fim. É ouvir o Evangelho até o final. E o Evangelho não vai querer metade do seu coração. Vai querer o seu coração inteiro. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Tua palavra diz que nós devemos nos guardar dos falsos ídolos. E quantos ídolos se fazem passar pelo verdadeiro Jesus? Quantos crentes se convertem a um falso Cristo? Que o Senhor não nos permita viver sem ter o encontro verdadeiro com o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Como é humilhante, Senhor, a gente passar tantos anos participando de tanta escola bíblica dominical, ouvindo tantos sermões, e chegar à conclusão de que a gente ainda não entendeu o Evangelho. Sabemos o quanto isso é possível, Senhor. Mas se hoje o nosso coração é tocado por Tua palavra e coloca tudo no eixo de Cristo Jesus e do conhecimento de Jesus, que a gente possa se humilhar hoje e rejeitar todo o conhecimento que não seja o conhecimento que leva a Cristo Jesus, o verdadeiro Messias. Nos ajude, Senhor, a não reduzirmos o Evangelho ao nosso jeito de entender o Evangelho. Ajude-nos a lutar, ó Deus, contra a nossa mania de querer forjar um Jesus à nossa imagem e semelhança. Mas que o exemplo de Jesus também nos sirva hoje, Senhor. Porque talvez existam aqui líderes de igreja, líderes de departamentos na igreja, que vestiram armaduras que não lhe cabem, que estão tentando ser aquilo que não são. A Tua palavra nos ensina que é preciso também resistir, não só à tentação daqueles que nos subestimam,
mas também resistir à tentação daqueles que, nos conhecendo parcialmente, nos superestimam, esperam de nós muito mais do que aquilo que devemos dar. Que o Senhor nos ajude a lidar com essas expectativas e que possamos seguir o exemplo de Jesus, que orou e que se preocupou com aqueles que estavam perto e que não conseguiu entendê-lo completamente. Que o Senhor nos ajude, Senhor, também, porque mesmo tão perto da Tua palavra, podemos não ter entendido tudo o que deveríamos entender. Sabemos que tudo só entenderemos diante de Ti. Mas dizemos que precisamos entender tudo aquilo que é necessário nesse mundo para obedecermos a Tua palavra e sermos fiéis até o fim. Que pela Tua graça, Senhor, sejamos conduzidos ao verdadeiro Evangelho. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.